Em 1913, o famoso Padre Corus, sem imaginar que Lúcia viria a ser uma das videntes de Fátima, ouviu-a em confissão. Nessa época, Lúcia terá tido uma primeira visão quando rezava aos pés desta imagem. Seguiram-se as aparições do anjo em 1916 e de Nossa Senhora em 1917. Precisamente no dia da primeira aparição, o futuro Papa Pio XII seria consagrado como bispo, vindo a ficar conhecido como o Papa de Fátima. Em 1918 foi construída a capelinha em louvor de Nossa Senhora. Em 1920 chegou no maior segredo à Cova da Iria, vinda de Torres Novas, escondida num carro de lavoura, a primeira imagem de Nossa Senhora de Fátima. Em 1922 a capelinha foi dinamitada, mas logo o povo a reconstruiu. Ao lado, devidamente protegida, pode ver-se a azinheira, que hoje ainda pode ser admirada em Fátima. Em 1922 foi construído este fontanário em redor da colunata do Sagrado Coração de Jesus, que já não existe na atualidade porque tapava bastante a visibilidade dos peregrinos. Em 1928 foi benzida a primeira pedra da Basílica, construída no local onde se encontravam antes da primeira aparição os pastorinhos a brincar, fazendo uns muritos com as pedras soltas que havia no local. Em 1929 foi construído este pórtico, que já não existe. 13 anos depois da primeira aparição, o Bispo de Leiria aprovou finalmente o culto e declarou dignas de crédito as aparições de Fátima. Em 1942, Pio XII, no encerramento das comemorações dos 25 anos de Fátima, falou pela rádio para Portugal, consagrando o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Com esta coroa oferecida pelas mulheres portuguesas em ato de louvor por Portugal não ter entrado na Segunda Grande Guerra, o enviado do Papa em 1946 coroou Nossa Senhora como Rainha da Paz e do Mundo. Em 1951, o legado papal à Cova da Iria revelou que Pio XII, quando se encontrava nos Jardins do Vaticano, também viu o chamado Milagre do Sol. Em 1954, a Igreja da Cova da Iria recebeu o título de Basílica. Sobre o altar-mor existe este baixo relevo, simbolizando a coroação no céu de Nossa Senhora. Em 13 de maio de 1956, nos 25 anos das aparições, esteve em Fátima o cardeal patriarca de Veneza, que o mundo viria a conhecer como João XXIII, que em 17 de agosto de 1959 teve nas mãos a terceira parte do segredo de Fátima, mas decidiu não tomar conhecimento dele. No chamado Caminho dos Pastorinhos, de suas casas até à Cova da Iria, existe oferecida pelo povo húngaro uma via sacra de 14 estações e uma 15ª com esta capela dedicada a Santo Estevão, rei da Hungria, encimada por um calvário. Esta era uma lagoa que ficava muito perto da Cova da Iria, onde os pastorinhos costumavam dar de beber ao seu rebanho. Nesse local fica agora a chamada Rotunda dos Pastorinhos, um monumento que mantém um lago como memória daquele local. Em 1965, no final do Vaticano II, João XXIII enviou uma rosa de ouro para o santuário, benzida em pleno concílio. Ainda nesse ano, Paulo VI leu o texto do segredo e decidiu arquivá-lo sem o revelar. 2 anos depois, veio a Portugal e encontrou-se com a irmã Lúcia. Foi durante a celebração dos 50 anos das aparições. O futuro Papa João Paulo I, que teria um curto pontificado de 23 dias, também esteve em Portugal em 1977 e conversou com a irmã Lúcia. A 13 de maio de 1981, o novo Papa João Paulo II sofreu um atentado na Praça de São Pedro e considerou que apenas sobreviveu por milagre, tendo sido salvo no limiar da morte pela mão maternal da Virgem Maria. Em consequência desse facto, o Papa manifestou o desejo de conhecer o segredo de Fátima e ainda no hospital fez através da rádio uma consagração ao Imaculado Coração de Maria. A quando da visita de João Paulo II no ano seguinte a Portugal, a capelinha surgiu coberta por este telheiro que no seu interior está forrado por madeira vinda expressamente dos países de leste. João Paulo II esteve em Fátima para agradecer a graça de ter escapado com vida ao atentado do ano anterior, fazendo uma nova consagração, mas como se soube mais tarde, Lúcia não a considerou válida, tendo insistido com o Papa para voltar a ser feita nos termos solicitados por Nossa Senhora. Entretanto, a crise mundial acentuou-se e João Paulo II, num gesto inédito,
solicitou que a imagem de Nossa Senhora viajasse até ao Vaticano, onde foi recebida com a dignidade de uma rainha, recebendo do Papa, na Praça de São Pedro, em união com todos os bispos, finalmente a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração. A irmã Lúcia confirmou a validade do ato por carta que chegou ao Vaticano precisamente na véspera da queda do Muro de Berlim, que se encontra simbolizado por esta pedra exposta no santuário. Quando regressou a Fátima em 2000, João Paulo II despediu-se da Virgem oferecendo-lhe o seu anel e observou de perto, na coroa de Nossa Senhora, a bala que quase o matara em 1981. O seu sucessor, Bento XVI, então como Cardeal Ratzinger, também esteve em Fátima a 3 de outubro de 1996, altura em que se deslocou ao Carmelo de Coimbra, onde conversou com a irmã Lúcia, com quem se reencontrou em maio de 2000. Para a primeira pedra da nova Basílica de Fátima, João Paulo II ofereceu um pedacinho do túmulo do apóstolo São Pedro. Por decisão local, esta relíquia, em vez de ficar nas fundações, será colocada em local onde os peregrinos a possam apreciar. E em seu lugar, ficou esta pedra benzida em 6 de junho de 2004 pelo anterior bispo de Leiria Fátima. Ligados a Fátima existem alguns factos, no mínimo curiosos, relacionados com o dia 13, o dia das aparições. A irmã Lúcia morreu precisamente no dia 13 de fevereiro de 2005. Se somarmos os algarismos dessa data, 1 mais 3 mais 2 mais 2 mais 5, obtemos de novo 13. João Paulo II morreu num sábado, o que o liga à promessa dos sábados, revelada a Lúcia e relacionada com a devoção do Rosário, que ele próprio incentivou no mundo. A morte do Papa deu-se também num dia 13, no Vaticano, às 21h37. Somados estes algarismos, 2 mais 1 mais 3 mais 7, o número que se obtém é o 13. Apenas coincidências ou sinais?